Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o seu carinho. Obrigada, viu? Você que está todo dia ligadinho aqui no nosso programa, faz parte da nossa família. Aliás, se você não é Millit ainda, não faz parte da nossa família consagrada, liga pra gente no 33491015, fala com a Rose, fala que você quer se tornar um Millit, um colaborador dessa obra. Nós não temos veiculação comercial, acho que não custa lembrar, né? A gente não tem veiculação comercial. Todo mundo que vem aqui, né, são parceiros nossos. Por exemplo, a Cláudia veio hoje ensinar pra gente artesanato. Então nós divulgamos a loja dela porque é uma parceria que ela faz com a gente. Nós temos aqui agora, por exemplo, o Dr. Leandro Provenzano. Ele vem com o dinheiro dele, a gasolina dele, espontaneamente ajudar a gente aqui. Então a gente fala das coisas dele também, do escritório. Por quê? Porque a gente tem que valorizar as pessoas que dão valor para nós, que nos ajudam, assim como você que é Millit, assim como você que colabora com a gente. E a gente não tem veiculação comercial aqui na TV, como eu já disse. Então, nós dependemos única e exclusivamente da sua colaboração. Você é Millit? Louvado seja Deus. Conquista mais um Millit para nós. Não sou Millit? Vou me cadastrar como Millit. Ai, Antonielle, olha, eu parei de contribuir tem uns 3 meses, não consigo. Ligue e reative o cadastro. Antonielle, eu esqueço de pagar. Ligue e coloque no débito automático. Não tem problema, a gente quer e ter, lógico, né, você na nossa família consagrada. A sua colaboração ela é muito importante. A gente não pode ser, né, hipócrita de falar que não é importante. A sua colaboração ela é extremamente importante para nós, porque faz a gente poder estar aqui no ar, esclarecer dúvidas como as de hoje, ensinar um artesanato como o de hoje. Viu só? Você é parte principal desse processo de evangelização. Nós agradecemos quem é Millit, quem não é, nós também agradecemos pela sintonia e pedimos, claro, para se tornar um colaborador também da nossa obra de evangelização. É só ligar 3349-1015. E como eu falei, recebo aqui com muito carinho hoje mais uma vez o Dr. Leandro Provenzano. Quero agradecer, gente, Leandro, né, tá com a gente aqui desde o começo, são 3 anos já de programa, né? Verdade. Passou rápido, né? Passou muito rápido. 3 anos de programa, o Leandro tá aqui com a gente já. E aí eu tava falando, e é pura verdade, né, Leandro? A gente convida você arruma um horário na agenda e vem atender a gente. Então, nosso muito obrigada, viu? Pelo seu carinho. Eu que agradeço, é muito importante esse espaço, porque também não vai ter serviço para mim se o consumidor não estiver ciente dos seus direitos. Então, é uma via de mão dupla. A gente presta esse serviço de informação e, ao mesmo tempo, quanto mais gente informada, sabendo que seus direitos estão sendo cerceados, vão nos procurar. É verdade. E hoje, nosso tema, né, direito do consumidor, isso. Eu falei pra você, eu mandei pra ele assim, Leandro, lei de bar. Ele falou, lei de bar, e riu, né? Mas eu quis dizer assim, que às vezes, né, nós podemos ainda, né, algumas pessoas sair pra jantar, até no espetinho da esquina, né, a gente tem o nosso direito como consumidor garantido, né, Leandro? Com certeza. Tem algumas situações que a gente passa, né, com bar, restaurante, casa noturna, shows, né, mas a gente acaba desconhecendo os nossos direitos e é importante a gente ficar alerta com relação a isso, né? Com certeza, até mesmo porque nesse momento, na hora do lazer, muitas vezes a gente não quer ter dor de cabeça. E às vezes a gente não quer ter dor de cabeça. Exatamente. Então, quando o nosso direito ali ele é cerceado, ele é tolhido, a gente tem que fazer frente a isso. E tem que saber o direito e assim exigir com que o estabelecimento cumpra os nossos direitos. O estabelecimento também, como um restaurante, um bar, ele tem que ter o Código de Direito de Defesa do Consumidor também exposto, como a gente vê em lojas e tudo mais? Tem, só que também não adianta só ter o código, né? A lei determina que ele tenha o código ali, aquele exemplar do código no estabelecimento. Mas muitas vezes a gente se questiona. Vamos supor que eu esteja num banco e eu quero saber se naquele empréstimo que eu fiz tem um juro abusivo. De que me adianta ter o código? Lá não está previsto, né? Porque o código ele é muito principiológico, ou seja, ele nos dá as diretrizes, os princípios, os rumos que o direito do consumidor vai caminhar. Então, nesse caso, ele não define todos os exemplos, ele não prevê ali nele todos os casos concretos em que a gente vai ter problema. Então, ele dá os exemplos e os princípios e, a partir disso, a gente interpreta o caso concreto. Eu falo assim, todo mundo que vai abrir um empreendimento tem que estar a par do direito do consumidor, né? Para não cometer gafe, mas também até o próprio empresário saber dos seus direitos também, né, Com Leandro? certeza. Inclusive, a gente já abordou aqui o direito do consumidor para o empresário. Ele tem que saber qual que é o direito e o dever dele para poder cumprir com o seu cliente. E muitas vezes o consumidor ele acha que tem um direito e às vezes não tem. A gente já também abordou aqui o exemplo da troca de roupa. Não é obrigado a trocar a roupa, a não ser que tenha um defeito. Agora, se o estabelecimento, assim, ele prevê e fala, não, eu troco sua roupa, então ele deve trocar para todas as roupas. Então a gente já tratou isso aí. Mas muita gente ainda acha que é dever do estabelecimento comercial trocar a roupa. Mas acaba que o estabelecimento, se ele troca, né, a roupa, dependendo, claro, se vê se não houve nenhum estrago em casa e tudo mais,
ele acaba ganhando um cliente. Na verdade, essa relação consumidor e empresário é uma relação muito estreita, né, Leandro? Que todo mundo pode fazer por todo mundo. Inclusive, eu vou entrar depois nesse mérito também do próprio cliente também querer fazer, né, pelo consumidor. Sim. Mas eu separei algumas situações, né, que a gente às vezes fica na dúvida e tudo mais. Recentemente foi discutida a questão, né, da entrada diferenciada de valor, por exemplo. Você vai em algum lugar, uma casa noturna, ou então um show, compra um show. Ah, mulher é 20, homem é 40, né? E aí teve uma discussão até pouco tempo atrás, né? Acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, com relação a isso, né? Exatamente. Leandro, essa cobrança ela é devida? Por que que homem é cobrado mais caro, mulher mais barato? Não deixa de ser uma forma de discriminação também, né? A gente não sabe o que o estabelecimento pretende ao cobrar esse preço diferenciado. E agora teve até uma discussão a respeito de uma casa noturna aqui de Campo Grande, que parece que divulgou imagens de mulheres como se fosse para atrair o público masculino. E querendo ou não, muitos estabelecimentos agem dessa forma também com preço diferenciado. Num estabelecimento de alimentação, por exemplo, também já vi alguns casos como esse. E não podemos afirmar que o homem come mais do que uma mulher, depende de cada um. Então também essa é uma forma de discriminação. Ele pode sim oferecer por pessoa, né? Você paga um valor X e come à vontade, ou ele pode também dar a opção de você pesar o prato, que é o que a maioria dos estabelecimentos hoje faz. Então se eu estou lá com pouca fome, eu vou lá, vou pesar o prato para pagar aquilo que eu consumi. Agora não, estou com muita fome, eu quero pôr o pé na jaca. Então eu vou pagar por pessoa, mas não diferenciar. Homem paga um preço e mulher outro. Isso é uma forma de discriminação. Eles fazem essa diferenciação também, que eu acho justa, na questão da criança, né? Quando é criança, geralmente paga meia, né, Leandro? Sim, criança paga meia. Alguns estabelecimentos comerciais estão fazendo também a questão do bariátrico, que não consegue comer o que uma pessoa que não fez a cirurgia come. Então, assim, são casos onde o consumidor e a empresa vão se adaptando um ao outro. Porque não é justo também que ele vá lá e não consuma nada, né? Então, ou ele vai consumir uma quantidade mínima e para o estabelecimento também vai ser um lucro exacerbado. E muitas vezes a pessoa que fez a bariátrica nem sai porque vai pagar uma fortuna e vai comer só uma colherinha. É verdade, aqui em Campo Grande falta muito, viu, gente? A gente vai atrás desses lugares. Rodízio, principalmente para mim, acabou o rodízio, né? Para você ir num rodízio, aí você acaba se pagando um valor cheio, aí você não come nada. Né? Então é uma situação complicada, mas tem estabelecimentos aqui que entraram no acordo. Eu mesma fui esses dias num rodízio de mini gostosuras e eu achei muito legal, porque me cobraram metade do preço. Né? Aí já fui em outro lugar que não tem restrição para ninguém. Eu falei, então eu não vou ficar aqui, eu vou embora, muito obrigada. É o que a gente fala, o primeiro estabelecimento, o que ele fez? Ele te fidelizou. Exatamente. O segundo não, ele falou, bom, eu não às vezes não é nem preconceito, é simplesmente nunca pensar nessa situação, nunca pensar com efetividade. Então aí o que aconteceu? Ele acabou perdendo um cliente para aquele primeiro estabelecimento, que com certeza vai ter uma vantagem. Mas parece que essa lei do bariátrica era uma lei municipal, foi derrubada porque tinha, como a gente já falou, né, que tem tanto para o lado do consumidor quanto para o lado do empresário, tinha consumidor passando a perna, né, Leandro? Aí não dá, né, gente? Outra situação, né? Proibição de entrada no recinto por ato discriminatório, por exemplo, trajes inadequados. Eles podem fazer isso? Podem. O estabelecimento ele tem que definir qual que é o traje adequado para aquele local. Então ele pode sim definir, só que essa informação tem que estar amplamente divulgada, tem que estar visível na entrada, no convite, em todos os meios de comunicação que aquele estabelecimento ele se utilizou para atrair o consumidor. Deste modo, se ele já falou qual que é a vestimenta, ele pode sim proibir a entrada de alguma pessoa que não esteja trajada de forma adequada para aquele recinto. Isso acontece até no fórum. Não pode entrar de short, por exemplo, de bermuda no fórum. Tem gente que já perdeu a audiência por causa disso. Então tem que se atentar. No caso do direito do consumidor, tem que ter essa publicidade. Que assim como a gente falou no começo, essa publicidade não está prevista no código, essa questão do estabelecimento exigir um traje. Mas como tem o direito à publicidade, e esse sim está previsto no código, desse direito decorre esse outro direito de poder entrar no estabelecimento comercial de qualquer jeito, exceto se o estabelecimento exige um traje adequado. A questão de entrar com animais em determinados estabelecimentos também é decidido pela própria empresa? Também pela própria empresa. Tem estabelecimentos agora que aceitam animais exatamente para atrair um público que antes não saía de casa. Está sendo cada vez mais comum com que as pessoas saiam com seus pets. Principalmente as pessoas mais velhas, que às vezes já não têm
aquela companhia dentro de casa acaba se agarrando a um animal de estimação. E hoje está cada vez mais comum que isso aconteça, não só com pessoas mais idosas, mas também com essas pessoas mais novas que têm ali naquele bichinho um parceiro de vida e acaba querendo levá-lo ao shopping, ao restaurante, até posto de gasolina, que tem aquelas conveniências, algumas na beira de estrada, já tem até uma casinha para o cachorro. Olha só, tem até as famosas pet sitters, né? Que aquelas, essa eu já desconheço. São os cuidadores de animais. Ah, dog walker, já ouvi dog falar, walkers, que leva o pet cachorro para passear. muito legal. Gente, outra pergunta, Leandro, é a questão de informar o preço dos produtos, serviço e a forma de pagamento. Né? Isso tem que estar discriminado aonde? Às vezes, quando a gente abre o menu, tá lá? Tem que estar lá? Como tudo no direito do consumidor tem que estar amplamente divulgado. Então, se ele não aceita cartão de crédito, isso tem que estar visível no momento que eu entro no estabelecimento. Porque eu já posso, antes de adentrar, eu posso passar ao banco, sacar um dinheiro. Então, eu não posso ser constrangido a partir do momento que eu já entrei, já consumi, com essa informação que para mim passa a ser novidade. Então, o direito à publicidade é isso, ele tem que distinguir para o consumidor falando, ó, aqui a forma de pagamento é essa, o preço é esse, não pode ter nada sem preço ali no estabelecimento comercial, seja produto ou serviço. Então, deve sim estar previsto. Bacana. Agora, a cobrança do couvert artístico. E essa aí eu vou entrar num outro aspecto, mas eu quero que você fale, né? Como é que tem que ser? Né? Se você entra num bar, num restaurante, tá tocando música ao vivo, geralmente tem a cobrança do couvert artístico, né? Como é que é? Bom, também, assim como os outros exemplos que a gente já citou, ele deve estar amplamente divulgado. Entrei no estabelecimento, antes de eu entrar, já deve ter uma placa, um cartaz falando que tem uma banda ao vivo e por ela vai ser cobrado um couvert artístico. No menu também, no cardápio, deve ter essa informação. O garçom pode informar também quando o consumidor adentra ao estabelecimento comercial, já dá o toque, fala, ó, o couvert artístico é tanto. Normalmente, algumas casas estabelecem uma tolerância. Você tem 15 minutos aqui, se você não gostar da música, você pode se retirar sem pagar o couvert. Então, isso aí também deve estar amplamente divulgado. E assim que for divulgado, ele é legalizado. Então, ele pode, estabelecimento comercial, cobrar o couvert artístico, desde que amplamente divulgado. Então, aí tem um caso inverso, porque tem gente, e eu já presenciei isso, por exemplo, de pessoas entrarem no lugar, né, o músico está lá tocando. Esse couvert artístico, gente, é para pagar o músico. Geralmente, o contratante, ele cobra o couvert justamente por isso. Como é amparado, né, por lei, e tá ali, ele pode cobrar. E aí as pessoas, 10 pessoas levantarem de uma mesa e falar, não vou pagar. Tá escrito tudo e eu não vou pagar, né? E o estabelecimento, ele não vai entrar numa briga por causa disso, né? Então, até a questão do próprio consumidor ter um pouco dessa consciência, porque eu vou querer cobrar do estabelecimento. Agora, por que eu também não posso me adequar às regras do estabelecimento? O estabelecimento, ele pode exigir que o consumidor pague esse couvert? Assim como ele pode exigir que ele pague a conta normal. Então, é um direito do estabelecimento comercial cobrar pelo couvert artístico se tiver amplamente divulgado. Agora, é uma via de mão dupla. O consumidor, principalmente nessa questão de arte, né, que a gente reclama que no Brasil ninguém dá valor à arte, à cultura, queimou o museu, todo mundo reclama, mas ninguém foi visitar o museu. Então, assim, é um preconceito do brasileiro também, essa questão do couvert artístico. Né? A gente tem que pagar pelo bom músico, pela boa apresentação de teatro. E isso aí ainda não está encrostado na nossa cultura. Então, realmente acontece casos como esse, o estabelecimento comercial ele pode sim cobrar, mas nem sempre ele vai fazer o uso dessa prerrogativa dele, exatamente para não perder o cliente. Porque é uma questão muito controversa ainda. Mas se ele tiver amplamente divulgada aquela informação, ele pode exigir sim o cumprimento, assim como ele pode exigir o cumprimento do que o consumidor pague aquela conta. Né? Ele pode sim utilizar os meios jurídicos, os meios legais, para fazer com que o consumidor pague a conta. Lógico, não estou falando que ele pode ali impedir o consumidor de sair, ele pode sim impedir a informação do CPF, a qualificação desse consumidor para acionar até mesmo a justiça para fazer esse tipo de cobrança. Mas não pode jamais impedir com que o consumidor, por exemplo, saia do estabelecimento comercial. Taxa de serviço do garçom, os 10%. Pois é, agora em Campo Grande ainda não foi regulamentada essa lei, mas parece que em São Paulo já. Mas não é obrigatório o pagamento dos 10% do garçom. Também no Brasil não é uma questão cultural. Em outros países, até na América do Sul, tem essa questão do pagamento da taxa de serviço, da gorjeta. Agora, no Brasil, não é obrigatório. Agora, se você quiser prestigiar aquele que te atendeu bem,
que a gente aconselha muitas vezes, que muita gente tem dúvida, né? Se o dinheiro estabelecimento comercial repassa ou não Aham. para o garçom. O que a gente sempre fala é pega o dinheiro do bolso, pagou sua conta, pega e dá para o garçom que te atendeu. Se o atendimento foi a contento, né? Que nem sempre é o que acontece. Quando a gente vai num lugar que a gente tem que ter consumação mínima, às vezes tem lugar que a gente fala, olha, você tem que consumir esse mínimo aqui. Como é que a gente faz? Bom, isso é considerado venda casada. É porque eu não quero consumir, vamos supor que eu quero ir para o lugar para dançar só, eu não quero beber nada. Exatamente. Por isso que ele pode te cobrar uma entrada para estar ali. Aham. Ele pode cobrar até um couvert artístico. Agora, você não pode jamais ser coagida a consumir. Né? Isso aí, por si só, já configura uma prática de venda casada que o Código de Defesa do Consumidor ele repudia. Então, o estabelecimento não vai poder cobrar essa consumação mínima. Agora a questão das comandas, Leandro, nosso tempo está quase acabando, né? A questão das comandas, porque muitas vezes a gente chega em estabelecimentos, aqui em Campo Grande mesmo, já passei muita raiva. Você vai no estabelecimento, vamos comer, o que a gente agora é moda, a gente chama para comemorar o aniversário na festa, né? A festa é nossa e cada um paga o seu. Acho maravilhoso isso, né? Só que aí chega na hora de você pagar a conta, tem 30 pessoas na mesa. O último sempre se ferra, porque o último sempre sobrou alguma bebida, alguma comida, né? E eu já passei várias vezes por raivas, assim, né? De chegar lá na hora de pagar e dar esse problema. O que eu quero saber, né? Como que funciona essa questão da comanda? E também, por exemplo, se eu peguei minha comanda individual e eu perco ela, como é que acontece? Bom, primeiro que a gente deve deixar bem claro, é responsabilidade do estabelecimento comercial controlar o que eu consumi. E não é minha de controlar o que eu estou consumindo para pagar ao final. E eu posso falar isso lá, né? Pode falar isso lá. Se eles vão receber bem, se vão interpretar bem isso aí, a gente não sabe. Mas é direito do consumidor, sim. E se o estabelecimento fizer qualquer forma de coação para pagar, você pode, inclusive, chamar a polícia. Né? Temos a DECOM, a Delegacia Especializada no Direito do Consumidor, que está aqui exatamente para coibir com que esse tipo de cultura de alguns empresários ainda persista. Então, primeira coisa, não é obrigado o consumidor a fazer uso de uma comanda em conjunto. É obrigação do estabelecimento comercial controlar o que cada um consumiu. A partir do momento que ele nega esse direito ao consumidor, a partir desse momento, ele já está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele vai estar passível de uma reparação de dano, seja material ou moral. Porque se eu cheguei ao final, eu consumi ali R$30, ele está me cobrando 120 porque o resto já foi embora, eu não posso ser obrigado a pagar esse 120. E se ele me coagir a pagar esse 120, eu posso, inclusive, chamar a polícia. E aí, se eu fui atingido não só financeiramente, mas moralmente, porque fizeram escândalo, muita gente viu, eu posso, inclusive, pleitear um direito a uma indenização por danos morais do estabelecimento comercial. Isso já começa, alguns consumidores já estão reivindicando esse direito e os juízes têm dado ganho de causa ao consumidor. Olha só. E aí, por exemplo, a questão que nem a gente sai, vai pegar a comanda e às vezes perde a comanda. Né? E às vezes ele fala assim, ó, tem escrito na comanda, na perda dessa comanda, você vai ter que pagar o valor de R$300. Também é legal. Como a gente já falou no começo, como é dever do estabelecimento controlar o que eu consumi, eu não posso pagar uma multa ou ser coagido a pagar algo a mais do que eu consumi. Então também, assim como o primeiro exemplo, ele também é ilegal. O estabelecimento não pode me coagir a pagar isso aí. E se ele assim fizer, eu posso reivindicar os meus direitos. Agora a gente está num lugar, vamos supor, né, que só é comanda única. E todo mundo vai lá, então, junto na fila. Eles podem proibir que você já pague, cada um paga do seu jeito? Não, já que está tudo junto, eu vou pagar minha parte no cartão, vou pagar minha parte no dinheiro. Porque eu também já ouvi histórias de lugar que não, vocês resolvem entre vocês e pagam numa conta só. Não vou receber em várias parcelas, digamos assim. Bom, é mais um exemplo que o estabelecimento comercial está infringindo o código. Ele deve controlar o que cada um consumiu. E assim fazer o recebimento de forma individual. Se ele não aplica essa regra, ele já está descumprindo com o código. E ele vai estar sujeito a uma indenização. O que muitas vezes acontece é que nós não reivindicamos os direitos nesse momento. Eu não vou fazer barraco porque eu estou com os meus amigos e a gente acaba se sujeitando a isso. É aniversário de uma amiga, não quero descontentar a amiga, né? Agora, eu duvido que se 1/3 das pessoas reclamarem, porque eu sei que tem estabelecimento que isso aí não é exceção, é a regra. E se eu acho que se 1/3 reclamar, no outro dia eles já não vão fazer dessa forma. Ou vão imaginar um jeito, nem que seja venda de ficha. Né? Você vai vendendo a ficha e vai controlando o consumo. Eu acho o melhor jeito, sabia, de se vender aqui em Campo Grande? É assim, porque tem muito estabelecimento que não tem esse respeito e a gente reclama, e como eu já ouvi, tem que falar com o gerente, ou seja, eu vou ter que levantar do meu lugar
para conversar com o gerente, para o gerente poder me dar uma comanda individual, por exemplo? Pois é, a gente já começa querendo se divertir, mas já arruma de cara um problema. É. Eu não tenho que falar com o gerente. O estabelecimento que deve estar adequado à legislação para receber o consumidor, e não ao contrário, eu ficar pedindo uma exceção para que ele cumpra a regra que o código já definiu. Então é totalmente ilegal, mas é o que a gente sempre fala. A maioria tem que fazer isso, porque senão o estabelecimento comercial ele vai continuar nessa zona de conforto e vai exigir que o consumidor pague de uma maneira conjunta que vai acabar gerando uma injustiça. Eu que fui embora mais cedo, paguei só a minha, e às vezes quem ficou no final vai ter algum resquício de outras pessoas que consumiram e não pagaram. Então, ou às vezes até na própria divisão lá, porque a conta fica desse tamanho, aí não consegue, o próprio gerente, sei lá, o caixa do lugar, faz a conta errada e sobra. Já aconteceu de eu ter de eu ficar com dó do aniversariante e falar, não, vamos dividir esse negócio aí, porque sobrou muita coisa para você. Leandro, considerações finais pra gente. Bom, partindo desse exemplo, vamos fazer com que as pessoas cada vez mais reivindiquem seus direitos, porque só assim os estabelecimentos comerciais eles vão cumprir a lei e vão respeitar realmente o direito do consumidor. Então, a consideração final é essa. Tá certo, Leandro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, recebendo você aqui com muito carinho e eu quero já marcar uma próxima. Combinado. Tá certo. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Paloma vem aqui com as notícias de hoje. Claro, você não sai daí não.